O que você acha de aprender a editar famílias de móveis? E se eu te disser que você poderá baixar gratuitamente algumas famílias de marcenaria que a equipe Cursos Construir criou especialmente para a nossa biblioteca particular? Resolvi disponibilizar um módulo inteiro do meu curso Projeto Executivo de Arquitetura e Interiores para que você possa aprender a editar famílias de marcenaria e também, é claro, conhecer nossa biblioteca e também nossa didática. Separei 5 aulas gravadas pela professora Isabela Ribeiro e juntei todas nesse único tutorial. Você entenderá como nossas famílias foram criadas e como você pode fazer adaptações para usar de acordo com as necessidades de seus projetos. Na primeira parte, você vai conhecer os atributos das famílias de marcenaria com as quais vamos trabalhar. E mesmo sendo parte de nossa biblioteca paga, vou disponibilizar gratuitamente as famílias que a professora Isabela usou neste módulo para que você possa acompanhar passo a passo. Na segunda parte, você vai entender um pouco sobre parametrização de famílias, para que consiga usar sem problemas as famílias de nossa biblioteca em qualquer projeto. Na terceira parte, você vai aprender a editar uma família de puxador linear. Com os conceitos desse tutorial, você vai conseguir editar qualquer família de puxador. Na quarta parte, você vai descobrir como é mais fácil do que você imagina editar uma família de porta de abrir de marcenaria. Na quinta e última parte, você vai criar uma família padronizada. Como assim? Uma família que você use muito, como por exemplo, uma gaveta ou uma corrediça já pré-definida. Assim, você não vai precisar editar uma família cada vez que for começar um novo arquivo. Já poderá deixar prontas as famílias padronizadas que você mais usa em seus projetos. Se gostou, já deixa um like e um comentário para o YouTube entender que o nosso conteúdo é importante e mostrar esse tutorial para mais pessoas. Me despeço por aqui e deixo você com a maravilhosa professora Isabela. Roda a vinheta! Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um módulo e dessa vez, como vocês já devem ter visto pelo título, nós vamos conversar sobre marcenaria. A princípio, marcenaria seria um curso separado, mas por que nós optamos por trazer marcenaria para dentro do curso de projeto executivo? Porque é um projeto executivo de arquitetura e interiores, e não tem como a gente detalhar interiores sem a marcenaria, a não ser que o cliente opte por não fazer a marcenaria. Aí tudo certo, mas se o cliente optar por fazer a marcenaria, a gente não tem como fazer esse detalhamento sem, então, os nossos móveis. Então, nós vamos fazer a marcenaria do nosso projeto. E aqui nesse módulo eu vou mostrar para vocês como que nós pensamos essas famílias de marcenaria e também como que vocês podem fazer adaptações nessa família de acordo com o que vocês trabalham e também de acordo com os novos estilos que forem surgindo no mercado, combinado? Então, tudo isso será apresentado para vocês. Nesse módulo, para não poluir o nosso projeto, eu vou trabalhar em um projeto em branco, aqui no nosso template mesmo. Inclusive, eu estou aqui em projeto de interiores, só para eu mostrar para vocês realmente quais são essas famílias e o que a gente pode mudar em cada uma e como que elas foram pensadas para serem executadas. Aqui, pessoal, é importante ressaltar que o projeto de marcenaria, ele não vai ser extremamente detalhado. Por quê? Porque ele vai para a marcenaria. A arquitetura, ela vai entregar o que ela quer para que, então, os marceneiros façam seus orçamentos e tudo mais. Mas, no final das contas, os detalhes ficam por conta da equipe que vai executar esse projeto. Até porque aqui nós não temos como detalhar tanto, porque
ter, por exemplo, ferragens. As ferragens, elas mudam de fornecedor para fornecedor. Então, não tem como a gente adaptar um projeto de acordo com as necessidades de cada fornecedor, a não ser que a gente já saiba desde o começo quem vai executar a nossa marcenaria. O que a gente pode dizer aqui é qual tipo de dobradiça que a gente quer, se a gente quer com amortecimento ou não, qual tipo de puxador que a gente quer, qual tipo de corrediça que a gente quer, se a gente quer corrediça lateral, se a gente quer corrediça invisível. Então, nesse quesito, a gente pode sim fazer as especificações, mas não exatamente qual tipo de trilho, qual fabricante, qual modelo. Aqui a gente vai usar itens mais genéricos, justamente para o cliente ter essa flexibilidade de escolher a marcenaria que o preço melhor atende a ele, porque aqui a gente faz a sugestão, mas quem bate realmente o martelo com quem vai executar é o cliente. Então vamos lá, se vocês abrirem o material do módulo 12, Marcenaria, Famílias e Personalização, vocês vão ver várias famílias aqui. Nós temos uma pasta só com puxadores. E aqui, voltando, nós temos acessórios, nós temos aqui boiserie, nós temos chapas, nós temos ferragem, que são corrediça e dobradiça. Aqui nós temos gaveta, e reparem que a gaveta é só a caixa. Por quê? Porque à frente nós temos essas frentes separadas. Por quê? Porque dessa forma a gente pode brincar com qual frente a gente quer dentro do nosso projeto. Aqui a mesma coisa acontece para as portas. Por quê? Porque eu preferi trazer esses itens separados para que a gente coloque no projeto. Então, eu vou carregar algumas coisas dentro do projeto para mostrar para vocês como que funciona. Então, aqui, ó, vou selecionar, por exemplo, chapa horizontal, chapa vertical, vou pegar aqui, olha, gaveta caixa. Vou pegar aqui uma gaveta frente, né, de gaveta lisa cava 45. Vou pegar aqui uma gaveta frente com moldura. Vou pegar esses 5 itens e vou trazer para cá. Além disso, eu vou colocar aqui a ferragem. Então, são 6 itens. Todas essas famílias, elas foram elaboradas no Revit 2019. Então, se você for trabalhar em outra versão, ela vai atualizar. Inclusive, se você sempre for trabalhar em outra versão, o que eu recomendo para você? Que já atualize essas famílias para a versão que você for trabalhar. Pronto, já trouxe aqui para o meu projeto. Onde elas estão? Elas estão aqui agora em componente. Então, aqui em componente nós temos, por exemplo, gaveta caixa. Se eu trouxer para cá, eu tenho a minha gaveta. Se eu clicar aqui, então, na gaveta, nós temos as propriedades. Nós temos altura, espessura, largura e profundidade. E repare que todas elas estão em instância. O que isso significa? Que elas estão aqui direto na paleta de propriedades. Eu não preciso criar um novo tipo. A única coisa que está aqui em tipo é o material. E o que também isso influencia? Que a gente pode selecionar esse gripezinho, olha, e puxar. Então, eu não preciso me ater aqui às medidas. Eu posso ajustar de acordo com o meu projeto, tá bem? Olha. Então, aqui eu vou abrir uma vista 3D. Aqui nós temos a nossa gaveta, então, né? A nossa caixa de gaveta que eu chamei. Então, aqui, ó, tudo certinho, tá bem? E daí, o que a gente pode fazer também? Eu posso voltar aqui, eu posso vir aqui em arquitetura componente, eu vou trocar aqui, olha, vamos ver aqui, ó, gaveta frente com moldura. Eu encosto aqui, seleciono, e aqui com o meu grip, eu venho e ajusto. Se eu vier aqui no geral 3D, olha que bacana. Agora, nós temos uma frente de gaveta, certo? Com essa especificação aqui, que é moldura. A Isabela tá com vidro. Então, gente, eu coloquei vidro só para ficar diferente, tá? Mas aqui a gente pode controlar, ó. Por exemplo, altura e largura a gente controla. Aqui eu tenho a espessura da moldura. Eu posso colocar essa espessura aqui, ó, diferente. Estão vendo, ó? Que ela aumentou a espessura. Posso mudar aqui essa espessura. Seleciono, eu posso mudar aqui a largura dessa moldura.
Então, ó, dessa forma, eu posso mudar também a espessura do material que está aqui dentro. Eu chamei de vidro para ficar mais fácil, mas você pode colocar a espessura da madeira que você estiver trabalhando, por exemplo. Se você estiver fazendo uma mobília daqueles estilos escandinavos, que você tem aqui a almofada da mesma cor, e daí é só você trocar aqui, ó, moldura, madeira genérica, painel ao invés de vidro, eu também quero madeira. E você deixa tudo com madeira, tá bem? Olha, então nós temos essa opção aqui também, tá? Voltando aqui então, ou aqui pelo 3D mesmo, componente, aqui agora eu tenho ferragem. Então, ó, a ferragem eu consigo encostar aqui no meu elemento. Reparem aqui então, e essa ferragem, ela tá controlada aqui, ó, por exemplo, a profundidade da gaveta. Vamos ver qual é a profundidade que ficou aqui. Ficou com esse número grande aqui, então vou copiar esse número. Vem aqui, ó, a profundidade da minha gaveta é esse valor aqui, ó, 6568. A abertura dela é de quanto? Se eu colocar a abertura de 0, repare que ela fica toda fechada. Já se eu clico aqui e coloco, por exemplo, uma abertura de 0,20, né, de 0,2, de 20 centímetros, repare que daí ela abre, né, ela abre aqui de um lado e também abre do outro. E o porquê disso? Porque a gente pode representar essas gavetas abertas, então a gente precisa dessa flexibilidade aqui na ferragem para a gente poder mudar isso. Então foram essas coisas que nós pensamos. Então aqui é tudo paramétrico. O que eu vou fazer agora? Eu vou voltar aqui no pavimento térreo e vou trazer algumas portas. Por exemplo, essa porta aqui e essa porta aqui. Vou trazer para cá, ele vai atualizar. Porque eu quero mostrar para vocês a questão de documentação também que nós já pensamos para esse projeto. Vou trazer esse corte aqui, vou abrir esse corte. Reparem aqui que se eu selecionar, eu também tenho os grips, tá bom? Ó, de tamanho, eu posso ajustar. Inclusive, a gente tem esses dois grips aqui, que é referente aqui ao furinho, né, pra abrir, tá bom? Ó, então, eu tenho aqui, vou desfazer aqui. E aqui nós temos essa porta aqui que eu coloquei como basculante abertura para cima. Ah, Isabela, não tem como essa porta aqui ser basculante para cima, mas é que daí, como eu fiz tudo no mesmo padrão, essa aqui ficou basculante abertura para cima. Eu tenho a porta de abrir, que muda aqui a representação, a anotação. Se eu vier aqui, eu tenho a porta basculante abertura para baixo, tá bem? E nós também temos a de correr. Então, aqui todas com anotação. E algo importante nessas famílias, todas elas estão aqui em componente de gabinete, tá bom? Essa é a categoria de todas elas. Então, ó, nós temos aqui. Então, vamos lá, olha, vou voltar aqui no pavimento térreo, vou vir aqui em componente, aqui nós temos as chapas. Então, aqui, ó, eu posso pegar uma chapa de madeira horizontal, colocar aqui. Posso fazer aqui a mesma coisa, olha, criar similar, mas eu vou pegar aqui uma vertical, tá bem? Ó, daí eu viro aqui, trago pra cá, ajusto aqui para onde eu quero, mais fácil recolher e agora encostar. E agora posso trazer para cá. Depois a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre onde a gente tem que deixar essa abertura, onde a gente não tem, o que a gente pode fazer, quais as opções que nós temos. Vou trazer para cá. Por quê? Porque eu vou trazer essa daqui, ó. Reparem que eu não consigo, então eu vou abrir aqui um pouquinho, aumentar, vou colocar aqui. E agora eu volto com essa daqui pra cá, tá bem, ó? Então, se eu vier aqui no meu corte, vou dar aqui um HH, tudo certo. Aqui apenas, ó, e daí a gente vai ajustando com os gripezinhos. Nossa, Isabela, mas isso aqui é muito trabalho. Gente, acredite, não é muito trabalho. Por quê? Porque quando a gente tá falando, deixa eu voltar aqui com a minha porta.
Quando a gente está falando dessa questão aqui de fazer uma mobília em que ela é totalmente personalizada, muita gente faz modelado no local. Essas famílias que eu estou trazendo para vocês é justamente para a gente poupar esse trabalho. Então, uma vez que a gente tem essa mobília aqui, essas peças já prontas, a gente consegue economizar muito tempo. E nas próximas aulas também eu vou mostrar para vocês como que a gente pode personalizar essas famílias. E, por exemplo, aqui eu tenho essa gaveta, como que eu já faço para deixar essa gaveta sempre pronta? Com os puxadores, com tudo. Então, a gente consegue fazer esse controle, tá bom? Por que que eu coloquei essa daqui aqui? Porque eu vou buscar aqui, ó, a minha ferragem. Vou trazer para cá. Ela vai atualizar aqui pra gente. Então, nós vamos colocar essa dobradiça aqui. Aqui ele me deu um aviso de erro, mas aqui, ó, tá tudo certo, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no pavimento térreo, eu vou colocar por aqui. Só que repare que ela está por colocar na face. Então, ó, para ficar mais fácil, a gente coloca ela aqui pelo 3D. Pronto, ó, posicionei aqui certinho do jeito que eu quero, só que ela está com um ângulo de 90 graus, ou seja, ela tá aberta, eu quero ela fechada. Então, eu venho aqui e digito 0, porque com 0 ela vai ficar fechadinha. Coloquei aqui, volto aqui no meu pavimento térreo, e agora a gente vai ajustar isso daqui. Então, eu venho aqui, ó, posso trazer daqui pra cá. Se eu vier aqui, ó, nós já temos aqui a nossa dobradiça, tá? Ó, bem bonitinha, tudo certinho. Aqui é capricho, tá, gente? Para que vocês, caso vocês queiram colocar a dobradiça, ou, por exemplo, aqui, olha, vamos ver se eu deixar essa daqui com um ângulo de 45. Vejamos aqui, ó, 45, tá? Eu posso vir aqui no pavimento térreo, tá bem? Eu venho aqui, ó, em rotacionar, trago pra cá, não precisa se preocupar porque a gente vai fazer isso no projeto, tá bem? Eu venho aqui, ó, e rotaciono 45. Eu consigo, aqui eu cliquei no 3D errado, eu consigo esse visual da minha porta aberta com a minha dobradiça acompanhando, olha que belezinha. Tá? A gente vai fazer tudo isso ao longo do nosso projeto. Aqui é realmente para mostrar para vocês o que nós podemos fazer. E uma vez que nós temos todas essas famílias, é muito simples da gente trabalhar com elas. E vocês se adaptando também a elas, a gente consegue montar diversas coisas aqui. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como foi criada essas famílias, né? Porque até agora eu mostrei para vocês como que a gente trabalha com elas aqui dentro, de forma breve, claro. Mas eu vou mostrar para vocês como que elas foram feitas. E para isso, vocês precisam ter o conhecimento sobre criação de famílias. Então, se você ainda não fez o curso de criação de famílias e quer entender melhor como essas famílias foram feitas, eu sugiro que vocês façam o treinamento de criação de famílias paramétricas, porque dessa forma vocês vão compreender melhor como que essas famílias foram criadas. Elas são bem simples, mas eu vou relembrar alguns conceitos com vocês para que a gente não tenha problemas ao editar essas famílias, tá bem? Então aqui, ó, eu vou pegar essa chapa vertical porque ela é mais simples. Então eu vou selecionar aqui e vou vir aqui em cima em editar família. Então, aqui nós estamos numa vista 3D. Como ela é uma chapa vertical, eu vou abrir uma elevação, tá bom? Ó, por exemplo, aqui a minha elevação frontal. Reparem que aqui nós temos vários planos de referência. E o que que esses planos aqui, ó, vou esconder o meu nível. O que que esses planos de referência significam? São eles que vão controlar o tamanho da minha geometria.
quando a gente faz uma modelagem no local, a gente não está preocupado em que ela tenha um tamanho editável. Quando a gente faz uma família, dessa forma, sim, nós precisamos que esses valores a gente possa alterá-los. Então, dessa forma, a gente cria esses planos de referência para a gente poder mudar isso. Então, aqui, ó, eu tenho esses dois planos e atrelados a eles eu tenho uma cota, que é o que a gente chama de cota paramétrica. Então, aqui, essa cota paramétrica que vai mudar esses planos e, consequentemente, vai alterar a minha geometria. Por quê? Porque a minha geometria, ela está amarrada aos meus planos. O que isso quer dizer? Quer dizer, olha, que se eu tentar puxar aqui a forma, ele não vai vir. Porque quando eu fiz essa modelagem, eu usei aqueles cadeados para prender aqui no plano. Lembrando que aqui eu estou recordando conceitos com vocês. Se vocês quiserem saber detalhadamente como a gente faz isso, recomendo que vocês busquem lá no curso de criação de famílias. Então, vamos fazer um teste. Por exemplo, aqui, a altura eu tenho 100. Se eu colocar 200, repare que esse plano vai mover para que a minha geometria vá junto. Se eu selecionar esse plano e descer, reparem que aqui a altura foi modificada. Então, tudo é controlado por planos de referência. Então, aqui eu tenho a minha altura. Se eu vier aqui em planta de piso, nível de referência, eu tenho largura. E além da largura, eu tenho o EQ. O que quer dizer esse EQ? Quer dizer que se eu puxar esse plano de referência, ele sempre vai aumentar proporcional para os dois lados, tá bem? Então, aqui e aqui nós também temos a espessura, que é a espessura aqui do caso da nossa chapa. Então, eu posso mudar aqui, ó, esse plano eu não consigo porque ele está fixado, então eu consigo mexer esse daqui. Se eu mexo, repare que ele mexe aqui na espessura da nossa madeira. Então, aqui, ó, eu consigo controlar pelas cotas e também consigo controlar por aqui, tá bom? Vamos entender um pouco mais sobre essa família. Se eu clicar aqui nesse plano do meio, reparem que a gente não tem nada atrelado a ele aqui na paleta de propriedades, principalmente aqui o define a origem. Por que se define a origem é importante? Porque é a posição que essa minha porta vai ser inserida no projeto. Então, olha, eu tenho esse plano aqui como define a origem e esse plano aqui como define a origem. O que isso significa? Que esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui que vai ser o ponto de inserção no projeto. Então, se eu venho aqui, deixa eu voltar aqui pro projeto. Se eu estou aqui, venho no pavimento térreo, pego essa porta e venho aqui criar similar, repare que o meu mouse ele tá preso naquele ponto que eu mostrei para vocês. Por quê? Porque eu defini esse ponto para colocar. Isabela, e se eu quisesse outro ponto? Nesse caso, você teria que mudar. Por exemplo, onde você vai querer o seu ponto? Você quer aqui do outro lado? Então, você seleciona aqui e coloca como define a origem. E aqui também, ó, quando eu coloquei esse aqui define a origem, esse aqui já perdeu. Ah, eu quero que sempre vá pelo meio. Então, você seleciona esse do meio e habilita define a origem. Tá bom? É dessa forma que você controla onde que ele vai entrar lá no nosso projeto. Além disso, nós temos aqui os planos, né? Então, aqui nós temos que esse aqui é um plano esquerdo, esse aqui é um plano direito, esse aqui é um centro. E isso aqui é importante para que a gente tenha acesso àquelas setinhas. Sabe as setinhas que eu mostrei para vocês? Deixa eu voltar aqui. Aqui no 3D ela não aparece. Essas setinhas aqui, ó. Porque para essas setinhas funcionarem, eu preciso ter os planos. Ah, Isabela, mas eu não posso ter qualquer plano? Então, se você coloca o plano, mas você coloca aqui na referência que ele não é uma referência, não vai funcionar.
tá bom? Então, esse é um dos critérios para que a gente tenha aquelas setinhas. Outro critério é que esse parâmetro esteja em instância. Lembrando, voltar aqui, ó, que a gente tem, basicamente, quando a gente está trabalhando de família, a gente tem 2 tipos de parâmetros. Obviamente que aqui dentro do Revit a gente tem vários outros, mas o que nos importa agora são esses 2, que são os parâmetros de instância e que são os parâmetros de tipo. Recordando, os parâmetros de instância, se eu clico no meu elemento, eles vão estar diretamente aqui na paleta de propriedade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que eu posso ter N chapas dessa e cada uma pode ter a sua medida, sem eu precisar duplicar. Então, aqui, ó, eu vou colocar uma dessa aqui, outra dessa aqui, outra dessa aqui. Eu posso pegar essa que é exatamente igual a essa e colocar aqui, ó, 0,6 de largura. Essa daqui eu posso colocar 0,15 e essa daqui eu posso colocar como 0,05. Reparem que em momento nenhum eu precisei duplicar isso daqui. Por quê? Porque ele é um parâmetro de instância, então eu consigo controlar cada um aqui pela minha paleta de propriedades. Já os parâmetros de tipo são os parâmetros que eu tenho que vir aqui em editar tipo e trocar, ou eu venho aqui e duplico. Por exemplo, se eu for trocar esse madeira genérica, eu não vou duplicar, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, metal bronze, tá bom? Vou colocar um material bem diferente. Quando eu der um OK, todas elas mudaram. Por quê? Porque eu não dupliquei. Então, se eu quisesse que apenas uma, vou colocar essa grande aqui, alterasse, eu teria que vir aqui em duplicar. Vou colocar aqui, ó, bronze. E aqui agora sim eu venho e coloco metal bronze. Dessa forma, só essa ficou aqui. Então, essas são as principais diferenças para os parâmetros que nós temos aqui dentro dessas famílias. Nós temos os parâmetros de instância e de tipo. Aqui, olha, se eu vou clicar aqui em cima, em tipos de família, para abrir os parâmetros. Reparem que aqui em materiais, prancha, eu não tenho nada escrito na frente. Se eu não tenho nada escrito na frente, significa que ele é um parâmetro de tipo. Vou vir aqui em editar, olha, tipo. Se eu tenho padrão escrito na frente, significa o quê? Significa que ele é um parâmetro de instância. Então, eu venho aqui, ó, instância, viram? Então, aqui, bem tranquilo trabalhar com isso daqui. Outra coisa importante aqui dentro das nossas famílias. Se eu clicar aqui na minha geometria, repare que eu tenho uma subcategoria. E por que eu tenho essa subcategoria prancha aqui? Porque quando a gente estiver aqui no nosso projeto, olha, estão vendo aqui, né? Nós estamos aqui na vista 3D, vou pegar aqui a prancha, e aqui eu tirei aqui a opção das linhas finas, então eu tô com as linhas da espessura normal. Se eu vier aqui em gerenciar estilo de objetos, eu vou vir aqui em componente de gabinete. Aqui em componente de gabinete, reparem que eu tenho espessura da linha ao projeção e também ao cortar. E eu também tenho cor, então eu consigo fazer essas alterações aqui na nossa família. Por exemplo, aqui eu não quero mais preto, eu quero rosa. Aqui eu vou aplicar e reparem aqui, olha, que a linha ficou rosa. Tá bem? Então, a gente consegue ter esses controles aqui na família por conta do que? Justamente por conta dessa subcategoria. Então, aqui é muito importante que vocês se atentem aqui à subcategoria, caso vocês forem criar algo novo, tá bom? Então, aqui são detalhes que vocês precisam estar atentos. Então, aqui, ó, posso fechar aqui, não.
Vou voltar aqui, ó, aqui tá tudo certinho, todas as minhas linhas pretas já. Então, nós, a partir de agora que nós relembramos esses conceitos, nós vamos fazer algumas edições. Por exemplo, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem personalizar puxadores, como que vocês podem personalizar famílias de portas ou também gavetas, e também como a gente pode deixar alguns tipos de famílias já prontinhas. Por exemplo, a gaveta sempre com o puxador, tá bom? Então, dessa forma fica bem simples da gente trabalhar, tá joia? Então, se você não fez o curso de família, faça o curso que vai te ajudar bastante caso você queira personalizar essas suas famílias, tá bom? Continuando aqui então, conhecendo as nossas famílias e também mostrando para vocês como que a gente pode personalizar, nós vamos falar agora um pouquinho dos puxadores de perfil. Se vocês vierem aqui na pasta que eu deixei para vocês, dentro de puxadores, nós temos puxador perfil linear, que eu vou trazer aqui para dentro do meu Revit, tá bom? Se eu vier aqui em arquitetura componente, eu vou ter esse puxador e nós temos alguns tipos aqui dentro dessa família. Nós temos cava horizontal, cava vertical, encaixe horizontal e encaixe vertical. Vamos começar pela cava horizontal. Vou colocar aqui, ó, aleatoriamente. Vou abrir aqui no pavimento térreo, vamos ver onde que ela ficou, ela está aqui. Repare que ela tem o comprimento de 60 centímetros e a espessura de 0,15. Então, nós vamos deixar com o mesmo tamanho aqui da nossa porta do armário, que é 0,57. Então, eu vou vir aqui, ó, vou mudar esse comprimento para 0,57 e a espessura já tá certinha. Vou vir aqui, olha, daqui para cá, e agora a gente tem que rotacionar porque essa nossa porta ela está aberta. Então eu trago o ponto de rotação para cá, venho aqui 45, não foi 45, seleciono para rotacionar de novo, venho aqui, ó, daqui para cá. Pronto, agora sim. Vou abrir esse meu corte aqui de frente, que é o corte A, porque para ver se ficou no lugar certo. Reparem que aqui, olha, ela ficou desse lado. Vou mover isso daqui para cima. Aqui, olha, pelo próprio corte eu já posso ver que ela ficou do lado errado, tá? Então, o que que eu vou fazer? Olha, barra de espaço. Vamos ver, olha, ela inverteu aqui, mas ficou do lado errado. Então, o que que eu vou fazer? Com ela errada mesmo, eu vou vir aqui no pavimento térreo, seleciono, e aqui nós temos as setinhas. Então, eu giro, e agora que eu girei, eu ajusto aqui de novo. Vamos ver? Pronto, olha, então nós já temos um puxador perfil metálico aqui certinho, tá bom? Ah, Isabela, a espessura aqui da minha frente é diferente. Não tem problema, ó, você pode aumentar aqui a espessura e aqui você vem e aumenta também. Você consegue controlar, só que esse aqui aumentou pro outro lado, basta vir aqui, ó, e ajustar. Tá bem? Você tem esse controle aqui. Vou dar Ctrl Z, Ctrl Z. Pronto, ó, tudo certinho aqui. Isabela, eu não vou usar esse cava horizontal, eu vou utilizar aquele padrãozinho de encaixe. Basta mudar aqui, então, pro de encaixe, olha, certinho aqui, tá bem? Então, esses são os tipos que nós já temos prontos aqui no template. Além disso, nós temos diversos outros tipos de puxador horizontal linear. Vamos ver esse daqui como que funciona antes de eu mostrar para vocês como que a gente pode personalizar aquele. Vou vir aqui, ó, vou me aproximar aqui, vou colocar, por quê? Porque eu vou rotacionar esse aqui, ó. Então, eu venho aqui, 45, venho daqui pra cá, mais um pouquinho. Venho daqui, aqui, pronto. Vamos ver aqui, ele ficou muito baixo, vou subir com ele aqui, tá bem?
Então, aqui, ó, nesse caso, nós temos o puxador horizontal linear. Então, aqui nós podemos mudar aqui, por exemplo, a largura. A gente consegue controlar essa profundidade aqui, deixando maior ou menor. Aqui, nesse caso aqui, olha, nós temos o puxador circular. Como nós temos o puxador circular, nós temos o raio. Posso aumentar aqui esse raio, um raio imenso e aqui um raio menor. Só que nós também temos o quadrado, que eu posso mexer aqui no perfil quadrado, aumentando ou diminuindo aqui. E nós também temos aqui o perfil retangular, tá bom? Então, vocês podem brincar de várias formas. Só que o objetivo da aula de hoje é ensinar vocês a como personalizar esse perfil linear. Para fazer um outro perfil, nós temos dois caminhos. Ou a gente cria uma família do zero, ou a gente edita essa família, que é o que eu vou fazer com vocês. Então, vou selecionar aqui essa família de puxador e vir aqui em editar família, tá bom? Se vocês repararem, aqui nós temos várias famílias e está sendo tudo controlado por visibilidade, tá bem? Então, nós vamos fazer a criação de um novo estilo aqui dentro. E esse novo estilo, eu escolhi aquele modelinho Slim, que é esse modelo aqui, olha, que ele é bem delicadinho, que ele só praticamente abraça realmente aqui a nossa marcenaria e ele fica assim bem delicadinho. Então, o que que nós vamos fazer? Primeira coisa, eu vou vir aqui, eu vou tirar um print. Essa ferramenta que eu uso chama Lightshot. Vou salvar aqui esse print, tá bom? Por quê? Porque eu vou pegar, isso daqui vocês podem fazer com qualquer perfil, eu vou trazer apenas esse exemplo para vocês, tá bom? E vamos voltar aqui para o Revit. Aqui dentro, o que que nós vamos fazer? Eu vou selecionar um perfil aqui e vou vir aqui e copiar, tá? Não importa qual deles você selecione. Em seguida, nós vamos abrir aqui vistas, plantas de piso e nível de referência. Feito isso, agora nós vamos esconder todos esses que existem aqui, são 4, e vou deixar apenas os planos de referência. Agora, o que que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui em colar e em seguida alinhado no mesmo lugar, tá bom? É importante que você selecione essa opção. Agora que ele já veio parar aqui, nós precisamos fazer alguns ajustes. O primeiro deles é porque, como eu mostrei para vocês em aulas anteriores, quando a gente tem aqui os planos de referência e a gente tem uma cota controlando esses planos, a gente chama de cota paramétrica. Vou até aumentar aqui, ó. A gente chama de cota paramétrica. Por quê? Porque é um parâmetro que vai controlar isso aqui. Então, nós precisamos atrelar esse perfil aqui aos planos. Então, o que que eu vou fazer? Ó, seleciono o meu perfil, pego essa setinha, trago até em cima aqui desse plano de referência e travo. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, olha, seleciono a setinha, trago até o plano, ficou azul, eu solto e travo o cadeado. Pronto. Esse é o primeiro passo que a gente precisa fazer. Segundo passo, vou selecionar aqui e a gente vai controlar a visibilidade. Por quê? Porque se a gente vier aqui em tipos de família, reparem que nós temos 4 tipos: cava horizontal, cava vertical, encaixe horizontal e encaixe vertical. A gente vai criar um novo tipo, que vai ser o tipo Slim, e a gente vai controlar por visibilidade também. Então, eu seleciono. Aqui onde está escrito visível, reparem que tem um quadradinho aqui do lado. Nós vamos clicar e nós vamos criar aqui um novo parâmetro. Então, ele vai ser Slim, dessa forma, horizontal. Pronto, aqui eu vou deixar em tipo mesmo, ok e ok. Pronto. Segunda etapa concluída. Então, primeiro eu amarrei aqui nos planos e agora eu troquei o parâmetro de visibilidade dele.
Terceiro passo e um dos mais importantes, nós vamos editar a extrusão. Então, com ele selecionado, venho aqui em editar extrusão e nós vamos escolher aqui elevação direita. Vou abrir a vista. Se eu abro aqui, reparem que nós temos o perfil criado aqui. Então, nós vamos editar esse perfil. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui, deletar todas essas linhas. Em seguida, eu vou vir aqui em inserir, importar imagem e vou trazer aquela imagem para cá, ó. Dessa forma aqui, tá bem? Só que qual é a diferença desse perfil que a gente tem para esse daqui? O perfil que a gente tem, ele encaixa em cima da madeira. Então, esse ponto aqui vai ficar em cima da madeira. Nesse nosso caso, não. Ele vai abraçar a madeira, tá bom? Então, a gente vai precisar fazer ele um pouquinho diferente. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou começar daqui e vou fazer esse formato aqui, olha. Vou trazer até aqui e daqui eu trago até aqui. Inclusive, essa linha eu não vou deixar aqui, ó. Vou deixar dessa forma. Se eu tirar aqui a espessura de linha, olha como é que ficou. Reparem que eu fiz dessa forma e não me preocupei com o tamanho. Por quê? Porque o tamanho a gente vai ajustar agora. O primeiro passo, eu vou vir aqui com a ferramenta de alinhar, porque nós vamos travar essas linhas rosas, as nossas linhas de limite, no plano de referência. Então, eu vou clicar aqui, ó, plano de referência, essa linha rosa e travo. Vou fazer a mesma coisa para essa, olha, venho aqui, vou fazer a mesma coisa para essa, venho aqui, com o Tab, eu pego o plano de referência, pego essa linha e clico aqui para fechar o cadeado, tá bom? Então, nós vamos travar essas duas. Agora, nós vamos colocar algumas cotas. Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar uma aqui, plano de referência até essa linha, desse jeito, plano de referência até essa linha. Porque aqui nós vamos definir a espessura que esse material vai ter, tá bom? Então, aqui, olha, ele está com 3 centímetros. Eu quero que ele fique com 0,15 centímetros, tá bom? A mesma coisa aqui para esse outro, ponto 15. Então, olha, nós já estamos encaminhados. Fiz isso daqui, eu vou clicar aqui nessa cota e quando aparecer o cadeado eu vou fechar. Clico nessa cota aqui, quando aparecer o cadeado eu vou fechar. Agora eu vou pegar essa minha cota aqui, venho aqui, ó, plano de referência, trago até essa linha, tá bem? Aqui nós sabemos que eu preciso de 1,5, mas nós já temos 0,15. Então, eu tenho 1,5 menos 0,15. Eu vou precisar de 1,35. Então, eu seleciono aqui 1,35. Seleciono essa cota de 1,35 e vou travar. Agora, vamos entender como é que vai funcionar. Essa espessura aqui, que no dele tá marcando 15,6, no nosso vai ser variável, que é aqui a espessura da nossa chapa, tá bom? Então, nós precisamos controlar isso daqui. Só que pra gente controlar, vai estar diretamente ligado com esse outro aqui que tem 15, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui uma cota, vou vir desse plano aqui até o final, que tá com 0,7, vou selecionar essa linha, e aqui essa cota que tá com 0,7, eu vou deixar aqui com 1,5, que é a medida. Aqui pro outro, eu vou pegar aqui também a cota, vou colocar até aqui o final da linha, que é onde aparece a bolinha, seleciono a minha linha rosa para eu mudar. Aqui nós colocamos 1,5, aqui no outro nós vamos colocar 1,4. Vamos ver se vai ser suficiente esse 1,4. Por quê? Porque agora eu vou pegar aqui o raio inicial, vou pegar
essa ponta aqui, vou descer aqui, olha, ponto 4, tá bom? E aqui eu fecho aqui, desse jeito, e essa outra aqui, ó, eu vou encostar aqui em cima, vai ficar desse jeito. Agora eu seleciono de novo essa minha linha aqui, ó, e vamos trazer para cá. Nesse caso ficou com 1,31. Seleciono esse meu 1,31, encontro o cadeado, seleciono a cota, tá bom? Então aqui eu seleciono a cota, encontro o cadeado e fecho. Perfeito. Então aqui ele já está com o material alumínio. Vamos fazer o teste para ver se está funcionando? Se eu vier aqui, eu vou já criar um novo tipo aqui. Esse tipo vai ser slim horizontal. Vou dar um OK. Agora a gente tem que desabilitar esse encaixe vertical e habilitar o slim horizontal. Vou aplicar aqui. OK, pronto. Feito isso, vou abrir aqui, que eu não devia ter fechado, nós vamos mexer nessa espessura. Vou colocar 2, perfeito, olha, ele já ajustou. Se eu colocar 5, vamos ver, ó, tudo funcionando. Então, aqui a gente volta para o 1.5, aplicar, OK, finalizo. Aqui, então, eu já tenho mais um modelo dentro da nossa família. Vou carregar aqui no projeto, substituir os parâmetros e aqui ele já ficou. Reparem que a gente não tá conseguindo ver direito porque essas linhas estão grossas. E como eu mostrei na última aula para vocês, se eu vier aqui em estilo de objetos, componente de gabinete, prancha, tá tudo com 1. Por que ela tá ficando espessa aqui? Porque a gente tem que controlar por aqui, olha. Vou abrir aqui para eu mudar o meu estilo visual e vou entrar em opções de exibição de gráfico. Aqui em exibição do modelo, silhuetas está como linha grossa. Eu vou colocar como nenhum. Pronto, ó. Ele fica com a espessura de 1. Vou selecionar esse daqui e agora eu vou trocar aqui para o slim. Olha só que bacana que ficou. Só que esse slim, em muitos casos, ele é utilizado só no meio, né? Então, a gente pode colocar aqui, ó, um de ponto 2 e trazer aqui mais para o meio. Vamos ver se a gente consegue pegar o meio. Aqui, ó. Pronto. Daí, a gente tem que vir aqui no corte, selecionar. Eu vou mover aqui, eu vou tirar a espessura da linha para ficar mais fácil, tá bom, pessoal? Trago para cá, agora eu seleciono essa minha madeira e eu tenho que encostar com ela aqui, ó. Pronto. Geral 3D, olha que graça. Então, vocês podem fazer o puxador que vocês quiserem. Basta vocês editarem o que já tem aqui no template, né? Que nas famílias que a gente forneceu para vocês. Lembrando que para maior conforto de vocês é mais fácil que vocês saibam fazer famílias paramétricas. Então, lembrem-se sempre do curso de famílias paramétricas, tá bom? Na última aula, nós fizemos a modificação de um puxador com um perfil linear, né? Aqui no caso, nós fizemos esse puxador slim. O que eu vou mostrar para vocês agora é como que a gente pode fazer uma edição, por exemplo, numa família de porta. Então, aqui, ó, vou deletar esse puxador, vou selecionar essa minha porta. E aqui nós já temos várias portas criadas, né? Que você pode carregar aqui para o seu projeto. Nesse caso, nós vamos utilizar aqui a porta folha lisa cava 45. Vou deixar de abrir mesmo. Só que o que acontece? Reparem que essa cava, ela foi feita desse jeito, tá? Então, ela é uma cava diferente. Existem modelos no mercado que nós não temos essa parte de trás. A cava 45, ela continua aqui na madeira e pronto, é desse jeito. Então, nós vamos ver como modificar essa porta para essa outra porta com cava, tá bom? Então, eu vou selecionar essa minha porta, editar família. Aqui dentro, eu já posso vir aqui, ó, em arquivos, salvar como família e salvar com outro nome. Por exemplo, cava 45 completa.
E vamos entender como que essa família funciona. Então aqui, ó, eu tenho uma extrusão, tá bom? E aqui em cima eu tenho uma modelagem vazia fazendo esse corte, tá bem? Então aqui ele está desse jeito, né? Nós temos duas formas. O que que a gente pode fazer aqui nesse caso? A gente pode criar outra extrusão, fazendo pela lateral, já com um corte, ou a gente pode editar esse corte aqui, nesse void, a peça que vai cortar. Então, vou mostrar as duas formas para vocês. Primeiro, a gente precisa estar numa vista de elevação. Por quê? Porque como o corte está sendo feito aqui pela lateral, tudo vai funcionar a partir aqui da vista de elevação. Então, vamos ver aqui as propriedades. Reparem que daqui até aqui nós temos 1,5 cm, tá bom? Só que essa nossa forma, ela não vem até aqui embaixo. Então, o que que eu vou fazer? Olha. Eu vou selecionar aqui, vou editar extrusão e aqui com essas linhas rosas nós podemos fazer, olha, aqui não dá para tirar a espessura porque senão fica muito espesso. Então, o que que nós podemos fazer? Aqui nós temos esse espaço de 0,5 centímetro travando para que eu fique com isso daqui. Nesse caso, olha, eu vou selecionar aqui, vamos ver se nós temos o cadeado em algum lugar. Aparentemente não, vou vir aqui em alinhar, vou selecionar esse plano mais externo e trazer esse daqui para cá. E vou concluir. Aqui, olha, eu já vou concluir só para vocês verem como que ficou, que é o jeito que eu quero, que é essa cava 45 dessa forma. Vou colocar aqui, ó, com cor. Então, a gente tem essa opção aqui, tá bom? Que a gente pode trocar esse recorte. Só que no caso, o que seria ideal aqui? Vou editar a extrusão. O ideal seria que a gente não tivesse esse espaçamento de 2 aqui em cima, tá? Então, aqui, ó, vou tirar esse espaçamento. Vou vir aqui com a ferramenta de alinhar, ó, alinho os planos e travo. Tá bem? Olha, então aqui tudo certo. Se eu vier aqui, nós temos dessa forma aqui, tá bem? Lembrando que aqui eu tenho uma extrusão e aqui eu tenho uma extrusão de vazio. A outra forma que nós temos de fazer isso daqui, ó, vou deletar aqui, tá? A gente não tem mais extrusão. Nós vamos criar aqui, então, uma nova extrusão. Para isso, eu vou vir aqui em uma planta. Então, eu venho aqui em nível de referência. Reparem que aqui está a nossa planta, né? Eu vou vir aqui em extrusão. Vim em extrusão, eu vou definir o meu plano de trabalhos. Como? Selecionando um plano. Dou um OK, seleciono esse plano aqui do meio e eu quero trabalhar com a elevação direita. E o que que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui, então, ó, um retângulo totalmente fora, tá bom? E agora eu vou alinhar, olha, daqui pra cá travo, daqui pra cá travo, daqui pra cá travo, desse jeito, tá bom? Lembrando que aqui é o limite, então o que que eu vou fazer? Olha, eu vou pegar essa linha aqui, vou excluir, venho aqui com a ferramenta de alinhar, venho nesse plano, bolinha, travo, nesse plano aqui de baixo, bolinha, travo, dessa forma. Agora eu venho aqui com uma linha e trago daqui pra cá, tá bem? Então agora, por exemplo, se a gente mexer aqui, vamos ver, olha, a espessura tá com 1,5, eu quero deixar com 2. E apliquei aqui, vamos colocar uma cota e ver se continua com 45. Reparem que não está mais com 45. Então, o que que eu vou fazer? Olha, vou selecionar essa cota aqui, vou trocar para 45. E no momento em que eu fiz isso, ele perde a referência com esse plano aqui. Então, eu posso remover a restrição, tá bom?
Seleciono aqui essa cota de 45 e travo o cadeado. Dessa forma, eu sempre vou garantir que vai ter 45. Então, eu venho aqui, ó, espessura, vou colocar uma espessura de 5. Coloquei a espessura de 5, continua com 45. Se eu colocar aqui uma espessura de 1, vai continuar com 45, que é o nosso objetivo. Se eu mexer aqui na altura, se eu colocar, por exemplo, 80, tudo funcionando perfeitamente, tá bom? Então, é exatamente isso que nós queremos. Então, aqui, olha, eu finalizo. Se eu voltar aqui no nível de referência, agora eu tenho que travar. Então, eu trago até esse plano de referência da esquerda, solto, fecho o cadeado, trago até o plano da direita, vejo que ficou azulzinho, solto, travo o cadeado. Tá bom? E aqui a gente tem que colocar os parâmetros de material, aqui, olha, a folha da porta, tá bom? Aqui nós não temos parâmetros de visibilidade, tá tudo certinho. A única coisa que está controlada por visibilidade aqui são as anotações, tá bom? Então, se eu vier aqui, ó, por exemplo, em vista frontal, eu continuo tendo as anotações. O que é interessante também que vocês façam sempre em cima de uma porta que já existe, justamente por causa dessas anotações que já estão prontas. Então, aqui, olha, se eu fechar todas as minhas guias, carregar no projeto, vou salvar aqui essa família. Aqui eu não vou salvar. Então, agora nós temos esse modelo de cava aqui. Se eu selecionar aqui, agora vamos ver como que ficou o outro nome. E se ele veio para cá, ó, eu vou digitar aqui cava. Vamos ver aqui, ó, cava completa, abrir. Aqui, reparem que ela ficou mais curta. Vamos descobrir o que aconteceu. Vou selecionar aqui, editar família, vou vir aqui na elevação direita. E o que houve? Ao invés de eu amarrar o final da extrusão aqui embaixo, ó, vou esconder esse nível de referência. Nesse plano eu amarrei nesse do meio. Então, eu vou selecionar aqui, ó, vou puxar e daí ele vai dar esse alerta. Eu posso remover a restrição. Seleciono de novo e daí agora eu puxo, encosto nesse plano aqui de baixo e aí sim eu travo. Tá bom? Então, ó, pronto, tudo certo. Posso fechar aqui, salvar essas informações, carregar no projeto e substituir. Pronto, agora sim está do tamanho certo. Quando a gente for fazer o projeto, nós vamos ver quando que a gente usa cada tipo de cava e o porquê que eu tô falando isso. Porque se a gente vier aqui, ó, deixa eu ver aqui no pavimento térreo, corte, vou me aproximar, vejam que aqui, olha, ela está encostando praticamente aqui em cima, né? E ela deve vir até aqui embaixo. Só que aqui, ó, vou voltar para o 3D. Se a gente deixar dessa forma, não tem como a gente encaixar a mão aqui. Por quê? Porque na hora que ela fechar, vou voltar para cá, ó. Venho aqui em rotacionar, trago aqui na quina, vou esconder esse daqui para facilitar, e aqui também, pronto. Venho aqui novamente em rotacionar, trago daqui, ó, e vou fechar, tá bem? Inclusive aqui parece que ela tá um pouquinho fora de lugar, mas não tem problema, porque, ó, no momento em que eu fecho, reparem que a gente não tem como abrir isso daqui, concordam? Então, para que isso não aconteça, ela deve ficar um pouquinho mais baixa, dessa forma. Aqui eu só tô ilustrando para vocês, tá bom? E aqui a gente tem um batente pela parte interna, que daí a gente consegue proteger o móvel, ele não vai ficar com esse vão, mas a gente consegue colocar a mão para fazer essa abertura. Tá bom? Então, aqui, pessoal, essa foi uma modificação que eu queria mostrar para vocês, porque vocês podem fazer diversos tipos de aberturas, né, e perfis aqui nessas portas. Tanto que nós temos diversas outras famílias aqui dentro, olha.
Nós temos aqui essa porta de abrir com a abertura circular. A Isabela queria fazer uma abertura quadrada. É só editar essa porta e trocar essa abertura aqui. Vamos ver outra aqui que a gente tem. Ó, a gente tem essa porta de abrir que já vem com o perfil aqui embaixo, que você pode trocar esse perfil. Vou selecionar aqui de novo para trocar. Nós temos portas aqui, ó, ripadas, tá? Então aqui nós temos essa porta ripada e a gente tem a porta também, ó, que a gente consegue tirar a moldura. Por quê? Porque a gente pode usar essa própria família para fazer um painel ripado, por exemplo. E daí aqui, ó, a gente consegue mexer na largura da moldura, largura da ripa. Então, aqui a gente tem algumas opções, tá bom? Então, agora vocês podem editar essas portas como vocês bem entenderem. A Isabela queria colocar uma cava 45 nessa porta do painel ripado, sem problemas. Vem aqui, faz o corte e pronto. Tá bom? Então aqui bem simples de fazer essa edição. Lembrando que qualquer dúvida nessa parametrização, basta consultar o material do curso de criação de famílias, tá bom? E aqui o mesmo vale para as gavetas, porque aqui nós temos vários tipos de frente de gaveta. Por exemplo, essa daqui, olha, que a gente faz a abertura por aqui, daí a gente tem essa outra que é só em uma lateral, porque daí eu posso fazer em um lado essa lateral, do outro, e daí ele encontra formando o desenho. Aqui, eu quero meia lua, basta fazer a edição desses perfis, tá? Porque aqui, ó, são famílias, então bem simples. Reparem que nessa, inclusive, o que está cortando aqui é um vazio, então vocês conseguem modificar essas famílias para como vocês bem entenderem. Eu sei que tem muita gente que gosta de usar aqui circular, né, o corte circular, então aqui basta usar da criatividade de vocês e os modelos que nós já temos aqui como base, tá bom? Bom, pessoal, agora para a gente encerrar o nosso módulo, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode deixar criado aqui, por exemplo, uma gaveta que ela já tenha a corrediça, para que vocês não precisem ficar colocando todas as vezes as corrediças. Só que para isso, vocês vão ter que decidir qual tipo de corrediça vocês sempre usam no projeto de vocês. Se é a lateral ou é a que fica aqui embaixo, que é a escondida. Ou se não, vocês podem fazer uma de cada uma, tá bom? E isso que eu vou fazer aqui serve para tudo. Por exemplo, se vocês quiserem deixar as portas já com as dobradiças, também serve. Lembrando que se a porta for basculante, aqui embaixo que fica a dobradiça. Se a porta for de abrir, é aqui na lateral. Se for de correr, não tem dobradiça. Então, vocês podem fazer essas adaptações, tá bom? E aqui eu vou fazer a caixa com aqui a corrediça, né? Aqui essa ferragem que nós temos, mas você também pode já fazer com a tampa que você mais usa, a frente de gaveta que você mais usa e tudo mais, tá bom? Aqui eu vou dar uma base para que vocês saibam fazer e daí o resto é só adaptar as ferramentas. Então, o que eu vou fazer? Olha, eu vou selecionar essa minha gaveta caixa e vou clicar aqui em editar família. Tá bom? Então, aqui nós temos a nossa caixa da gaveta. Eu vou vir aqui em arquivo, salvar como, família. Eu vou colocar aqui, olha, gaveta caixa com corrediça, tá bem? Então, pronto, eu já carrego para cá. Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou trazer aquela corrediça para cá. Então, eu volto aqui, olha, vamos ver aqui no 3D. Seleciono essa minha corrediça, editar família, ela está aqui, e eu vou carregar aqui no projeto gaveta caixa com corrediça, tá bom? Não vou salvar as alterações porque eu não fiz nenhuma, mas eu só quero trazer ela para cá. Então aqui, ó, eu já consigo colocar na face. Vou colocar só para ela não perder, tá bom?
Agora eu vou abrir aqui, ó, planta de piso, nível de referência, vamos entender o que nós temos aqui nessa família. Nós temos aqui um parâmetro chamado profundidade livre, outro chamado profundidade total. Então, profundidade, se eu abrir aqui nas fórmulas, vocês vão ver que a profundidade total, o que a gente digita. E daí nós temos aqui, ó, profundidade livre, que é atrelado a ela, que é a profundidade total menos a espessura, tá? Que a espessura a gente também digita. Então, nós vamos ter que fazer de alguma forma que essa largura aqui, por exemplo, 60, já inclua esse tamanho aqui, tá bem? Então, aqui, olha, se eu vier daqui até aqui, nós temos 1, correto? Então, esse 1, ele está onde? Se eu vier aqui em editar tipo, ele está aqui em altura, tá bom? Então, nós vamos travar esse tamanho, deixar ele sempre fixo, para a gente não ter problema, tá bom? Então, vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou selecionar aqui, olha, e vou fazer o quê? Vou pegar aqui a ferramenta alinhar, vou trazer esse plano aqui e vou trazer aqui, tá bom? E vou travar. Por que disso? Porque eu vou atrelar o parâmetro aqui, ó, profundidade gaveta, eu vou colocar aqui no profundidade total. Se eu coloco aqui no profundidade total, ele fica sempre com esse valor da gaveta, então ele já fica do tamanhinho da gaveta. Agora, nós precisamos fazer a mesma coisa aqui com a abertura, só que eu não tenho nenhum parâmetro chamado abertura ou outro parâmetro que eu possa atrelar, como nós fizemos aqui com profundidade total. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em abertura, no quadradinho aqui da frente. Nós temos o que? Altura, altura livre, elevação padrão, espessura, largura livre, profundidade, profundidade livre e total. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em novo, vou criar um novo parâmetro. Então, aqui, ó, vou colocar a abertura. Eu vou colocar aqui em instância, tá bom? E aqui eu não vou deixar, eu posso deixar até em cotas, não tem problema. Vou deixar aqui, ok. Então, agora, repare que esse abertura, ele vai ser controlado por esse abertura. E essa abertura aqui passou a existir aqui, olha, abertura padrão. Então, se eu mudar aqui de 10 para 20 e aplicar, repare que aqui ele já aumentou. Aqui, abertura de novo, 30, se eu aplicar, ele vem para trás, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou deixar com 10, vamos ver. Se eu deixar com 0 e aplicar, tudo certo. Então, essa abertura aqui já veio parar dentro da nossa família. Eu vou deixar aqui dessa forma só para a gente poder fazer a mesma coisa do outro lado, combinado? Aqui, então, eu fechei sem querer a minha aba propriedades, a minha paleta de propriedades, então é só digitar pp, pato, que ela volta. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Seleciono aqui, venho aqui, olha, com espelhar, selecionar no eixo, ou eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, olha, criar similar e trazer para essa face aqui, ó. Garantir que está aqui nessa face, tá bom? E daí aqui a gente aperta barra de espaço para rotacionar e posso colocar, tá bom? Então, eu venho aqui, ó, nível de referência, alinhar, pego esse plano e pego essa pontinha aqui. Fiz isso, travo, tá bom? Vamos atrelar os parâmetros. Então, abertura com abertura. E aqui, profundidade gaveta com profundidade total. Pronto. Então, aqui tudo certo. Reparem que eu não fiz um parâmetro para o material. A gente pode fazer também, olha, seleciono. O parâmetro de material está aqui em editar tipo. Então, eu venho aqui, clico no quadradinho. Aqui, olha, nós já temos um material para gaveta.
E aqui nós podemos colocar um para corrediça. Venho aqui, dou um ok, ok e pronto. Nós vamos conseguir controlar esse parâmetro de material. Nós colocamos aqui, então tá tudo certinho, só que nós não vimos aqui a questão da altura. Isso é uma coisa importante para a gente ver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui numa elevação. Primeiro, eu vou fazer aqui pela elevação direita. Reparem que aqui nós temos um plano bem no meio, tá bom? E o que nós vamos fazer, então? Eu vou pegar esse plano e vou trazer aqui a minha corrediça. Só que reparem que quando eu tô fazendo isso, ele está aumentando de tamanho. Então, nós vamos travar isso aqui, tá bom? Então, aqui, ó, é que uma tá numa altura e a outra tá na outra. Então, ó, aqui eu vou vir em linha oculta. Vamos ver agora. Venho aqui até o meio e travo. Perfeito. Vou vir aqui HH para esconder, venho aqui em alinhar, ó, trago daqui pro meio e fecho o cadeado. Pronto. HR, tudo funcionando certinho. Se eu selecionar aqui, tá visível, tudo certo. Então, vamos ver aqui agora. Olha, se eu diminuo essa minha gaveta, vou fechar aqui um pouquinho, vou trazer mais para cá. Se eu pego aqui a minha largura e coloco com 40 e aplico, ela diminui. Ótimo. Se eu pego aqui a minha profundidade total e diminuo para 40, também aplico, diminuiu tudo funcionando. A altura tá com 20, se eu diminuir para 10, vamos ver se esse daqui se mantém no meio. Se mantém no meio, então tá tudo funcionando. Então, agora, nós podemos partir para a edição de como essas fórmulas estão colocadas nos planos. Então, aqui, eu tenho largura e essa cota de EQ. Essa cota de EQ, ela diz pra gente que esses planos, eles vão aumentar iguais dos dois lados. Então, se um aumenta 20, o outro também aumenta 20. E aqui eu tenho a fórmula da largura livre, que conta essa parte interna. A fórmula da largura livre nada mais é do que a largura menos 2 vezes a espessura, ou seja, ele controla esse espacinho aqui pela espessura. Nós não vamos mais precisar dessa cota largura livre, inclusive eu posso excluir ela daqui, posso vir aqui, largura livre e tirar ela daqui também, tá bom? Então, venho aqui, seleciono largura livre e tiro. Pronto, dessa forma. Tá joia? Então, aqui vamos partir para as edições. Essa cota largura que nós temos aqui, eu vou excluir por enquanto e vou excluir esse aqui também, mas não vou excluir aqui do tipo de família, porque nós ainda vamos usar. E o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui em criar, plano de referência. Eu vou colocar um plano de referência aqui do lado esquerdo e outro plano de referência aqui do lado direito. Tá bom? E eu vou vir aqui, olha, ferramenta alinhar, seleciono esse plano aqui e seleciono essa face mais externa da corrediça, tá bom? Assim que ela for para lá, eu clico no cadeado. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, clico no plano, clico aqui na parte mais externa e clico para fechar o cadeado. Pronto. Agora, nós vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui em cota, vou pegar esse plano aqui do meio, né, porque aqui nós ficamos com 3 planos, colocar uma cota, daqui para cá, colocar outra cota. Agora, eu quero editar essas medidas aqui para colocar 1 centímetro. Então, eu seleciono aqui, ó, troco para 1, seleciono aqui, troco para 1. Lembrando que eu tô colocando o número 1 porque a gente tirou o parâmetro que aumenta esse tamanho, então vai ser sempre 1. Coloquei 1, eu fecho o cadeado, coloquei 1, fecho o cadeado, tá bom? Agora a gente precisa estabelecer esse parâmetro aqui da espessura. Então eu venho aqui, olha, plano do meio até esse plano mais da direita, plano do meio até esse plano mais aqui da esquerda.
posso selecionar essas duas cotas e aqui eu vou chamar de espessura. Pronto. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa que a gente fazia com a fórmula, só que agora sem a fórmula. Feito isso, eu vou pegar esse plano da extremidade esquerda, vou pegar o plano da extremidade direita, colocar e vou fazer isso novamente, só que agora eu vou pegar extremidade esquerda, centro, extremidade direita. Seleciono essa cota, aperto EQ e agora eu seleciono essa cota aqui e eu vou colocar largura, tá bom? Então aqui, olha, no momento em que eu mudo a largura, reparem que aqui continua com 1, aqui continua com 1,5, aqui continua com 1, aqui 1,5. Então vamos lá, aqui 1,5 com 1,5 eu tenho 3, daqui eu tenho mais um 4, aqui mais um 5. Então essa distância aqui deve ter 55. Pronto, ó, funcionando certinho. Se eu vier aqui na minha vista 1, ó, vamos fazer o teste. Eu vou vir aqui, largura, ao invés de 60, eu vou colocar 40 e vou aplicar. Funcionou certinho, olha. Não mexeu na espessura e aqui a corrediça, ela já foi junto, tá bom? Então aqui, ó, posso voltar para 60, vou aplicar e tudo certo. Aqui eu vou dar um OK. Aqui ela está certinha. Por padrão dessa família, eu vou deixar essa abertura aqui zerada, tá bom? Então eu vou deixar por padrão ela zerada e daí fica mais fácil. Venho aqui, olha, fecho tudo, fecho aqui. Eu gosto sempre de vir aqui em gerenciar, limpar não utilizados. Lembrando que eu só faço isso para famílias. Se vocês fizerem isso para o projeto de vocês, vocês vão perder tudo que a gente tem no template. Nunca façam isso em projeto. Façam isso apenas em famílias, tá bom? E agora eu posso salvar aqui então, olha. Vou salvar. E aqui vou carregar no meu projeto. Então, agora aqui eu já tenho a minha gaveta com a corrediça. Vamos ver se ela está funcionando aqui dentro do projeto. Abertura, eu quero uma abertura de 20. Abertura, eu quero de 0,2. Ótimo, funcionando. Aqui, a altura, eu quero de 0,15. Pronto, funcionou certinho. Aqui a largura de 0,4, perfeito. Aqui a profundidade de 0,4 também. Pronto, ó, funcionando certinho. Essa abertura aqui agora eu posso diminuir um pouquinho, vou colocar com 0,1. Olha lá, ó, tudo funcionando certinho aqui. Tá, ó, e reparem aqui que quando aumenta desse lado, diminui desse aqui, ó. Então, vou selecionar aqui, 0,05, aqui, ó, ele corre mesmo. Então, aqui tudo certinho, nós já temos essa gaveta com a corrediça. Então, você pode personalizar. Ah, Isabela, eu quero colocar, já deixar uma tampa padrão. Se você quiser deixar essa tampa padrão, você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos. Você vai remover esses parâmetros e reaplicar os parâmetros. E também colocar os parâmetros aqui na frente da gaveta, como de material, de espessura e tudo mais. Mas você consegue personalizar todas essas famílias. Bom, pessoal, esse módulo foi para que vocês pudessem ter mais familiaridade com essas famílias, personalizar de acordo com o que vocês precisam, tá bom? E a partir do próximo módulo, a gente vai começar realmente a fazer a marcenaria da nossa casa. Até mais, pessoal!